Olá, gente, bem-vindos de volta aqui ao Doses Milionárias, no espaço Gerontologia Prática, onde a gente discute sempre as temáticas relacionadas à maturidade, envelhecimento, falamos de empreendedorismo prateado, de questões de saúde das pessoas idosas e onde eu recebo aqui meus convidados, profissionais que trabalham também nessa área de geriatria e gerontologia. E hoje eu tô com duas super amigas aqui, a doutora Marcela Pandolfi, que é médica geriatra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, aqui do Distrito Federal. E a Tatiana Sanlorenzi, que é uma grande amiga também, que é advogada de família e que me ajuda aí com os casos das famílias que cuidam das pessoas idosas e tem sempre muitas dúvidas, né? Então, sejam muito bem-vindas, é um prazer estar aqui com vocês. Marcela, eu conheço há anos, acho que desde o início da nossa carreira, né? Lá no CMI, né? Isso, muitos bem anos. Lá atrás. Isso É aí. bom que a gente envelheceu bem, né, Ju? Aparentemente, sim, né? Sim, mas é isso. Eu acho que essa experiência que a gente vai tendo, né, ao longo da vida. Eu te falei em off, mas assim, eu admiro muito, né, quem consegue utilizar hoje em dia as redes sociais, o que a gente tem em mãos para poder estar divulgando informação de qualidade. Quando a gente vê alguém que veste a camisa da geriatria e da gerontologia com qualidade, a gente tem que reforçar, né? Porque, infelizmente, as redes sociais têm muita desinformação. Sem Né? dúvida. Então, quando a gente vê alguém que realmente está ali para divulgar algo que vai acrescentar, né, com uma informação realmente de qualidade, vestiu a camisa ali da geriatria e da geronto, a gente tem que aplaudir, fazer o possível, né, para poder estar atingindo o máximo de gente possível. Quanto melhor for a informação, mais a gente vai ajudar as pessoas, né, Marcelo? Porque a desinformação atrapalha. E o paciente geriátrico, ele é um paciente que tem muitas particularidades. Então, às vezes, se ele frequentar... Hoje eu estava preparando uma gravação para falar sobre iatrogenia, que é uma coisa que tem acontecido com frequência, né? E eu vejo, assim, os idosos recebendo informações inadequadas pelas redes sociais e aí procurando profissionais que não têm especialização, que não são preparados, né, para o atendimento e acreditando muitas vezes em terapias que não têm comprovação científica, né? E desistindo dos tratamentos que comprovadamente são eficientes. É a questão do apelo comercial. Parece que essas desinformações, né, elas têm um apelo comercial muito mais intenso, porque parece que vira clichê. Da parte médica, então, atividade física, uma alimentação saudável, né, um ciclo social bom. Mas é isso, não tem muito para onde fugir, O sabe? simples é o melhor, né? Exatamente, mas não, aí querem uma pílula, querem a modinha, né? Querem aquilo que o blogueirinho tá fazendo. Só que a longo prazo ninguém sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente, principalmente na população idosa, quando a gente trabalha com evidência, a gente tem, assim, com o idoso em si, a gente tem que ter muita cautela no que vai prescrever. A gente tem que ter conhecimento do que a gente está fazendo, né? Modinha nem sempre dá certo para o idoso. E as questões de informação, elas são importantíssimas, né? E a gente precisa lembrar, gente, que não só as informações em saúde, mas que cuidar de pessoas idosas é um contexto, né? E a gente tem muito a participação familiar, as questões sociais, as questões jurídicas, né? A Tati já é uma parceira minha, já fizemos várias lives aí sobre as questões jurídicas. E hoje, justamente, a gente vai falar sobre curatela, inventário, procuração, todos aqueles desafios, né, que os filhos passam do ponto de vista jurídico, no cuidado das pessoas idosas, né? E isso se reflete também na saúde, né? Porque é uma demência que evoluiu, e aí é uma pessoa que não vai mais poder tomar conta do próprio dinheiro, né? É uma família que tem que administrar os gastos, porque
que o custo de cuidado é alto, né? E é esse conjunto todo de profissionais envolvidos nesse cuidado para poder ajudar realmente a família e o idoso. E aí, interessante a gente comentar que a gerontologia é isso mesmo, né? Ela é inter e transdisciplinar, né? Então, a gente tem aqui hoje uma advogada e uma médica para falar de questões que são jurídicas, mas que têm uma influência tanto sobre quem está lá recebendo o paciente no consultório, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês com isso e como é essa questão do manejo dessa família cheia de dúvidas, né? Que chega lá pedindo o relatório, que vai lá até o advogado ver o que tem que fazer, enfim. Quer começar? Pode ser. Como eu lido com direito, então essa questão da capacidade civil, ela é muito peculiar, né? Porque para você comprovar que uma pessoa não é capaz, plenamente capaz, você precisa de muito estudo, de muito laudo, de muito médico, de muito terapeuta, né? Não é só chegar lá e falar, ai, meu pai é incapaz, eu preciso gerir os bens dele. Né? É claro que se você tem um histórico de um pai pródigo, de uma mãe pródiga, que está gastando além da conta, né? E agora a gente tem também essa questão de jogos online, de fazer rifa Nossa, online. bem lembrado isso, hein? Nossa, isso tá um perigo e tá atingindo, assim, tanto as crianças, que são incapazes, né? Quanto os idosos também, que às vezes, por acreditar num milagre, né? Que vai ganhar aquilo. E às vezes é um prêmio que nem existe, né? Igual a gente tá vendo, assim, um monte de coisa fake que tem. Então, comprovar essa incapacidade exige muito cuidado. É verdade. E aí, Marcela, como que começa esse processo? Começa lá no consultório do médico geriatra, né? E aí são fases, né? A gente pega desde aquele paciente que normalmente é a família que traz, o paciente em si não percebe essas dificuldades que ele já está começando a enfrentar dentro de casa, seja no planejamento financeiro, seja no planejamento das atividades do dia a dia, nas tomadas de medicação, na arrumação da casa. Então, a família ou alguém que está ali frequentando a casa começa a perceber que tem alguma coisa que está diferente do normal, né? E aí vem na consulta, então parte para toda aquela parte inicial de avaliação mesmo, até para a gente confirmar se é uma demência ou não. Porque, querendo ou não, isso é um diagnóstico sério, né? Exatamente, assim, infelizmente a gente não tem cura. Então, de certa forma, você está dando um diagnóstico de uma doença que dali para frente a tendência é evoluir. E é piorar da parte funcional desse paciente. Então, inevitavelmente, ele vai chegar na fase da curatela, da interdição. Agora, não são todas as famílias que já chegam com essa necessidade, com essa solicitação para a gente. Na verdade, eu vejo na minha prática, eu orientando mais as famílias do que as famílias pedindo para mim. Quando tem essa solicitação é porque tem já o jurídico envolvido, né? Já tem um advogado na família que está orientando a família a fazer a solicitação dos relatórios. Mas o que a gente vê? Eu trabalho tanto na rede pública como na rede privada. Então tem até um pouquinho de diferença desse perfil, também, né? Isso é interessante, né, dos Marcela? pacientes. Mas, enfim, a partir do momento que você deu o diagnóstico, né? É o paciente que está realmente com um quadro demencial. Mas está numa fase leve, eu acho que, de certa forma, a gente tem que ter um pouco de cautela nessa fase, porque o paciente ainda é capaz de muita coisa. Talvez ele precise de uma supervisão para determinadas funções. Ou então você pode fazer não é nem um auxílio de tomada de decisões, né? Uma decisão compartilhada, alguma coisa nesse sentido. A gente tem no mundo jurídico a tomada de decisão apoiada. Isso. Que o idoso vai, escolhe duas pessoas que ele tem muita confiança e coloca aquelas duas pessoas para guiá-lo. Não é que as pessoas vão tomar a decisão por ele, né? Mas ele vai falar, eu tô pensando em trocar de carro, o que que você acha? Aí a pessoa fala, esse carro aqui é mais adaptado, esse carro tem as facilidades para o idoso, né? Então tem um espaço maior para, às vezes, colocar, né, uma cadeira de rodas, às vezes que está usando. Você consegue pagar, né? A questão também para não ficar tão endividado em relação àquilo. Então, a gente também tem esse instrumento da tomada de decisão apoiada.
que eu acho que é fantástico, Sim. porque eu acho que nessa fase inicial cabe muito nesse paciente, né? Você não tira dele essa autonomia, porque eu acho que dos grandes pavores que a gente tem É não perder só a nossa a autonomia, a nossa autonomia e- capacidade de decidir sobre a, nós a mesmos. autonomia né? e a independência. Então, né, a gente não quer precisar de outra pessoa para nada. Mas, sim, se acontecer da gente ter alguma doença que isso acabe, né, sendo afetado, que no início eu possa decidir. Então, já que eu vou precisar de ajuda, que seja de fulano, porque em fulano eu confio. Né? Ou então fulano já sabe quais são os meus valores de vida. E aí, a partir daí, você consegue ir tomando a decisão. O que acontece muito também nessa fase é as famílias procurarem fazer procurações. Né? Eles não fazem logo Uma curatela. relatórios para curatela nem interdição. Eles acham que procurações resolvem todos os problemas. E várias famílias já vêm com procurações assinadas, né? Já colocando o que pode ou não ser feito. Uhum. Mas depois a gente fala, olha, então Pode ser um pouco evoluiu, perigoso isso, evoluiu né, da Tati? parte... Porque tem limites, né? Legais da procuração também. Ela pode ser assim, que dê direito a tudo e ela também pode ser restrita. Mas tem que ter muita cautela em relação a isso e também para quem o idoso vai dar aquilo, né? Hoje tem se falado bastante das diretivas de vontade, né, Tati, né, Marcela, por conta disso, né? Eu acho que a gente está evoluindo nas discussões gerontológicas, né? As pessoas estão entendendo que elas vão chegar nesse ponto da vida em que elas vão precisar de ajuda, né? E algumas já estão se preparando para isso, né? E essa questão de eleger uma pessoa para a tomada da decisão apoiada, muitas vezes ela, quando chega naquele momento que a demência já evoluiu, a pessoa já está, às vezes, com um transtorno comportamental, fica até difícil de fazer isso, né? Então, essa questão das diretivas de vontade é interessante, né? A gente consegue observar hoje, por exemplo, na prática, com as tecnologias. Geralmente o idoso tem aquele neto ou aquele filho a quem ele recorre. Então, isso daí já é um princípio de, né, deixar um pouquinho a autonomia de lado e pedir a ajuda e a colaboração do outro. E para fazer isso, você tem que confiar. Porque muitas vezes você dá a senha do banco, né? Muitas vezes a pessoa tem o aplicativo do banco no celular. Então, você já tem que confiar dessa pessoa. E eu acho que essa parte da confiança é o que mais importa quando a gente vai falar de uma relação jurídica de qualquer coisa que seja. E quando você dúvida. pega as famílias, mas as famílias, assim, nossos avós, nossos pais, eles são de uma geração que tiveram muitos filhos, né? Sim. Então, e costuma ter muito isso, assim, a própria divisão. Não, você fica responsável pela parte de levar no médico, você fica responsável Pelas contas. Aham. você de comprar os remédios, né? Então, acaba que... Ou então, entre os próprios filhos. Não, você consegue mais resolver isso, você resolve aquilo. Então, eles mesmos já conseguem Dividir as dividindo coisas. as tarefas, né? Quando tem alguém que faz obra, você é o da reforma, o da obra, né? É isso Tem aí. muito isso. Agora, é importante a gente não esperar muito tempo, até para a prática das diretivas. Um ponto crucial quando a gente for fazer diretivas antecipadas de vontade é a lucidez da pessoa que está fazendo sem aquela dúvida. diretiva. Então, ela é para ser feita num momento de lucidez, enquanto você está lúcido, orientado, né? Porque, primeiro, por questões óbvias, né? Até para você ter essa lucidez de estar determinando o que você quer ou não que faça, pensando que no futuro você pode sofrer de alguma doença de caráter incurável, né, progressivo, e aí você já começa a determinar ali até o que você quer para você, não só quem pode estar decidindo por você, mas até o que você quer ou não que seja feito diante de alguma condição. Então, se por acaso eu tiver um quadro demencial, eu não quero que faça isso, isso e isso, né? Ou então, se for fazer isso, que seja para meu conforto, que seja para um alívio, né, de algum sofrimento que eu esteja tendo. Caso contrário, eu não quero, não é isso que vai mudar minha sobrevida, né? Os meus valores são tal, tal, tal. Então, acho que e a gente tem visto muito isso na prática. Até uns 5 anos atrás, eu A não gente tinha não via, né? nenhum paciente que tivesse diretiva, e era uma coisa nova para mim também. Como é que eu ia propor alguma coisa para um paciente meu que eu também desconhecia? Assim, a gente sabia, a gente ia para congresso, percebia tal, mas como elaborava,
né? A gente não tinha tanta prática. Hoje em dia já Eu tem acho que acesso a muita Covid, coisa. deu uma virada de chave, Foi. né? Para mim, pelo menos, foi assim, né? Antes da Covid, parece que as pessoas não decidiam tanto, não falavam muito disso. Depois da Covid, como as pessoas tiveram contato com a perda de familiares, enfim, com essa proximidade da morte, né? Todos Sim. nós ficamos muito próximos da morte, infelizmente. Eu acho que as pessoas passaram a pensar em coisas que elas não pensavam antes. E aí, como eu atendi muito online na pandemia, não podia ter contato físico com os pacientes, e aí fazia adaptação ambiental, consultoria, tudo à distância, as pessoas começaram a me perguntar muito mais sobre isso, né? E eu falei, gente, eu tenho que estudar mais para poder orientar, né, os meus clientes. E aí foi justamente quando eu achei a Tati, eu estava procurando, né, a Tati, uma pessoa, uma advogada que pudesse ser parceira, né, para que a gente pudesse falar mais sobre isso. E foi muito legal, porque assim, abriu minha mente também para isso, porque realmente era algo que antes da pandemia a gente não via muito falar, né? Porque quando a gente fez a primeira live, a gente só falava de testamento, lembra? Lembro que é o mais comum, Só né? existe isso, testamento. Aí depois a gente foi abrindo o leque, vendo que existem outras coisas que as famílias podem fazer também para proteger, né, e preservar esse idoso, tanto mental, como fisicamente, como economicamente, porque ele já é um ser vulnerável. Então a gente precisa fazer com que essas vulnerabilidades não sejam tão sofridas. E é interessante, né, que a gente fale dessas coisas, porque assim como a gente, antes da pandemia, o público em geral também não pensa muito sobre isso, né? A não ser quando você realmente está vivendo aquela situação. E aí eu sempre falo, assim, nas minhas consultorias, que é muito assustador quando a pessoa não tem ideia do que pode acontecer. Né? Então, se eu vou dar uma palestra ou vou fazer uma consultoria, alguma coisa, eu tento mostrar para a pessoa o que ela pode esperar a médio e longo prazo em relação ao cuidado desse idoso, né? Porque se você não der esse tipo de informação, a pessoa não vai poder se planejar, e ela não vai estudar, ela não vai buscar informação, né? E a gente vê que as famílias também brigam às vezes, né? Quando elas ficam confusas, assim, em relação às Quando coisas. tem 2 tratamentos que podem ser feitos, né? E aí, qual que a gente vai fazer? Ou quando tem alguém mais alternativo, sabe? Assim, a gente vê de tudo, Que né? não é comprovado, Que né? não é comprovado. Nossa, mais de 20 anos a gente já viu de tudo pouco, né? Que não é comprovado, ou que parte pra modinha, porque sai um videozinho do senhor fulano fazendo isso e que melhora e que deu certo. Ou quando é um paciente, por exemplo, que tem muitos bens e aí a gente sabe que existe um interesse por trás. São tantos exemplos, né, que a gente pode citar. Lidar com o ser humano é difícil. Uma das coisas mais tristes que tem é, por exemplo, quando tem uma curatela e aí depois um dos filhos vem falar que o idoso foi obrigado a fazer aquilo. Sabe, foi obrigado a assinar uma procuração, foi coagido. Ah, se você não assinar essa procuração, eu não venho mais aqui na sua casa, você não vai ver mais os seus netos. Então é o tipo de coisa que a gente acha que é um folclore, mas infelizmente acontece muito. E é um tipo de violência também. É uma violência. Aliás, a violência patrimonial, ela é importante de ser falada, porque ela acontece. Sim. E dentro da curatela, eu acho também interessante a gente abordar, porque também tem gente que acha que assim, vou assinar, vou ser o curador, eu vou tomar conta de tudo que é do idoso e eu posso fazer o que eu quiser. Não. Pois é. Depois tem uma prestação de contas, né? Que até o próprio Ministério Público pode solicitar, o juiz pode solicitar, ou algum herdeiro interessado, ou alguém interessado também. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente está falando muito agora de violência doméstica, a gente fala que em briga de marido e mulher não mete a colher e a gente deve meter. Então, no caso, quando a gente vê algum abandono, algum maus tratos, alguma violação ao idoso, a gente também tem que meter a colher. Não é porque não é o nosso avô, não é o nosso pai, que a gente vai deixar para lá. Se a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente tem que falar. Né? Porque muitas vezes a gente vai ser o único salvador meio, né, que ele vai ter ali por perto. Mas isso é tão difícil na prática clínica, né, Marcela? E tem hora que a gente tem o feeling, né? Tem hora que o paciente vem pra consulta, você fica assim... Eles pedem muito pra entrar sozinho, sem o filho, por exemplo? Eu tenho essa dúvida. Varia, não. Varia. Pra contar uma fofoca pro médico, assim, porque lá no escritório eles querem entrar sozinhos. Tem hora que eu peço. Tem hora que eu peço pra quando eu vejo que tá na recepção, né? Os dois, Aí você já sentiu mãe o clima. e filho. Mas mesmo que esteja tudo bem, eu peço pro familiar ficar um pouquinho,
Aí vem primeiro o idoso e aí depois eu peço para o Você familiar chegar. Depende, varia Depende do muito de caso. caso, né? Ou então o contrário, vem os dois, quando é a primeira consulta, que eu não conheço nenhum dos dois, aí vem, a gente conversa, tal. Aí se a gente aborda algum assunto que eu percebo que o idoso ficou meio constrangido, ou que eu noto que ele quer falar alguma coisa e a presença do filho tá talvez atrapalhando, você se importa em ficar ali um pouquinho? Agora eu tenho um segredo. Eu falo uma brincadeira. Eu tenho um segredinho agora para falar com ele. Agora eu queria que você saísse. E aí é a oportunidade muitas que ele vezes ele se tem para abre. poder falar. E de tudo, não, tem questões. Violência é mais difícil, ainda mais se é o filho. Ainda tem aquela questão. A violência física que você disse. Mas até Até violência. patrimonial, eles têm dificuldade até de psicológica, entender, moral. né? Que Porque é estão o sofrendo filho. É violência. difícil você querer falar que é o filho que está fazendo algo contra você. Na verdade, é difícil para a pessoa acreditar que um filho faria uma coisa dessas, né? Exatamente. Então, Difícil. difícil. Eu acho de ter relato do próprio idoso falando, eu assim, agora eu não lembro. Eu já lembro de quando vim vizinho, quando algum outro alguém que trabalha da em família irmão do falar. idoso, né? Cuidador é uma boa. É. Porque ele chega assim, quando eu tento marcar alguma visita domiciliar, em alguns momentos, na ausência do parente. Uhum. Então tá só o cuidador e o idoso. Aí é a hora que o cuidador fala. Ai, mas na hora de comer, ele dá comida, ele não deixa que a gente força. troque fralda, só deixa que a gente troque uma vez só por dia a fralda dele do idoso. E aí você vai ver, o Ou idoso manda tá não dar os todo... remédios, Ou então não né? confia nisso aqui, quer economizar de outra forma. Aí eles se abrem Se um pouquinho abrem. mais. Porque na presença do familiar, eles também não vão falar. É porque é quem tá pagando eles, né? Eles Muitas têm medo de vezes. perder o emprego, né? É. Enfim. É complexo isso, né? Muito. Eu acho que quem trabalha com idoso tem que ser muito atento, né, Marcela? A gente tem que ficar atento a mínimos detalhes, porque às vezes são esses detalhes que nos oferecem pistas Para salvar, para né? descobertas maiores, né? E às vezes a gente descobre ali coisas bem profundas, né? Até da relação desse idoso com esse filho. Às vezes é uma relação que não foi boa na infância e que aquilo também se transfere para esse momento que esse idoso está precisando de cuidado. E às vezes a gente vê até uma certa uma sensação de vingança, às vezes, né? De uma relação que não foi bem trabalhada. E é quando a gente precisa de um psicólogo, de alguém para estar ajudando. E isso é nesse importante, porque a momento. gente aprende também a não julgar. Isso. Sabe? Justamente pegando esse exemplo aí. Então, você imagina, né? Um pai e uma filha, uma família que eu tive que auxiliar. O pai era um alcoólatra, batia na mãe, a filha presenciava. Aí, até que chegou um momento em que ele quis abusar da filha. A mãe não deixou, aí botou ele para fora de casa. Depois de anos, parece que ele teve, não sei se foi um AVC, e aí quando ele adoeceu, ele acabou voltando para casa, a esposa aceitou ele de volta, só que ela teve um câncer, acabou morrendo, e a filha que Nossa. ficou ali cuidando do pai. Daquele pai, né? Daquele pai, Daquele que pai. ela não recebeu amor nenhum, não fez vínculo afetivo nenhum, e aí a opção dela foi realmente colocá-lo numa instituição, e ela não fazia a menor questão de ir visitá-lo. Ela era uma instituição privada, Uhum. então ela ia lá, ela parava na recepção, pagava e ia embora. Quando você vai conhecer, você chega assim, ai credo, que filha é essa? Porque lá na instituição ele era um fofo. Com os outros. Aliás, Com esse os é um outros. estereótipo, né, gente? De achar que Aí a gente todo idoso é é fofinho. fofo, é bonzinho. É fofinho. Exatamente. Rui Barbosa, que eu acho que falava, né, se não me engano, como é que é? Me perdoe, que perdoe os cabelos brancos, os cafajestes também envelhecem. Alguma coisa parecida com Sim. isso. Exatamente. Aí quando a gente vai entender a história e ver o que acontecia por trás, Sim. ela tá fazendo até o que é, não é que seria mais do que obrigação, mas ela tá tentando proporcionar para ele um bom cuidado que talvez ela não seria capaz de fazer. Sim. Então a gente vai aprendendo também a não julgar, Sim. sabe? É importante a gente ter esse afastamento, né? Porque senão a gente já vai querer impor o que a gente acha que é o certo e às vezes não é. Lá no, por exemplo, como eu faço muito direito de família, a gente tem uma frase da ministra Nancy Andrighi que ela fala assim, cuidar é faculdade. Não, como é que amar é faculdade, mas o cuidar é obrigação. Então vai bem nesse seu exemplo aí.
né? Que é a obrigação da filha manter os pais. Tanto que a gente tem até a obrigação de prestar alimentos aos pais, Sim, né? sim. Os filhos têm que prestar alimentos para os pais. Então, a gente vê que é uma obrigação, mesmo que o amar seja faculdade. Não seja tão fácil assim amar. Isso é importante que você falou dos alimentos, porque as pessoas também não Acham que sabem não. disso, né? Mas os filhos, por lei, gente, têm obrigação de cuidar dos Sim. pais idosos e prestar, né? Esse cuidado, Assistência inclusive material. financeira, Isso. né? Mas é isso. Às vezes fica difícil de fazer isso na prática por causa dessas dores todas. Mas pela lei, ele é obrigado a fazer, né? Igual a gente também tem a ação de abandono afetivo, né? Quando, por exemplo, o pai larga o filho pequeno, criança, e depois o filho tem 18 anos, aí entra com uma ação de abandono afetivo, querendo restaurar aquela paternidade. E acontece também isso, o abandono afetivo inverso, que é quando os idosos São buscam abandonados os pelos filhos para ter essa atenção, esse carinho. Só que às vezes já rompeu, né? E aí, muitas vezes, eles encontram esse afago, esse carinho nos amigos, nos vizinhos, né? Nos primos, nos tios. Os tios não, porque também já faleceram muitas vezes. Sim. Mas Agora você falou dos vizinhos, Tati, eu me lembrei de uma situação de uma idosa que eu atendi, que foi a vizinha que me chamou, né? A vizinha conhecia o meu trabalho e tal. Falou, ai, doutora, eu tô precisando de uma orientação, vem aqui e tal. E era uma idosa, na verdade, desse jeito. Ela não tinha contato com a família e ela tinha, assim, um temperamento forte, ela não queria mesmo ter contato, né? Ela tinha 2 filhas, se não me engano, ela não tinha contato. E quem acabava socorrendo ela toda vez que ela passava mal era essa vizinha. E aí a vizinha falou, eu não aguento mais, porque eu também tenho uma vida, eu também cuido da minha mãe, cuido do meu sogro. E assim, eu tô cuidando de uma terceira idosa e ela não passa para mim o contato das filhas, ela não quer entrar em contato. E eu tenho certeza que as filhas não têm a menor ideia de que ela não tem mais condições de viver sozinha, né? E aí eu lembro que na época eu orientei ela a procurar, tentar de novo o contato, né? E eu mesma fui conversar com a idosa e a gente acabou conseguindo o contato das filhas. Mas assim, você não tem que buscar realmente o Conselho dos Direitos do Idoso, alguma outra forma de poder contatar essa família, assistente social, porque realmente, né, cuidar de um idoso é uma tarefa pesada. Mas é bem comum a gente ver vizinho envolvido, né, com cuidado de idoso. uma vez eu vi num edifício, o idoso ligava pro porteiro. Você pode chamar o SAMU? E assim, Eu com tenho. 8 filhos, 9 filhos, ligava pro porteiro chamar o SAMU. Mas é o vínculo. É um vínculo. Né? O porteiro ele vê todo dia. Ela Tem fazia filho que ele bolo e não vai levava ver, pro porteiro. Tinha umas trocas. Tem. E eu tenho famílias que fazem questão de deixar o contato com o porteiro. Porque é uma forma de comunicação, até para saber se está tudo bem. É um idoso, por exemplo, que está morando sozinho ainda, que não quer ir para casa dos filhos porque acha que vai incomodar, que sempre morou naquele cantinho e quer continuar lá. E eles têm um apego com a casa, né? Tem. Tem, eu que sei, né? Que faço consultoria ergonômica e eu chego lá querendo trocar o sofá, trocar a poltrona, trocar as cadeiras da mesa de jantar, até tirar a mesa do de botijão vidro de do gás você não consegue, né? É um drama sempre, gente. Então acaba que o porteiro é a referência ali. Então, e costuma ser aquele porteiro já estão há anos ali naquele mesmo prédio, né? Faz amizade mesmo. Já sabe a rotina, né? Então já sabe. Hoje ele não saiu de casa. Se bobear, tem até a cópia da chave, né? Porque é o que confia, é o vínculo que ele fez. Né? Esses vínculos sociais, essa rede de apoio não familiar é muito importante. E muitas vezes é o que salva, né? E juridicamente, como é que são essas questões, Tati? De ter um vizinho, de ter um porteiro? Tem alguma coisa assim, se acontecer alguma coisa, por exemplo, algum tipo de abuso, enfim, como que é manejado isso juridicamente? Pela lei, quem tem obrigação são os filhos, Entendi. né? Ou os parentes. Já tive, por exemplo, o idoso que foi roubado por motorista, por porteiro. Sim. Né? Mas a gente vê que pelas relações sociais e pela estrutura que a gente tem culturalmente, acaba que esse apoio vem de uma pessoa de fora, de um terceiro de fora.
Interessante. Né? Então, às vezes, muitas vezes, quando você vai fazer um testamento, fala assim, eu quero deixar isso pro meu motorista. Aí, às vezes, o filho e a filha olham e falam assim, como? Hã? Você quer deixar metade do que Mas você é a tem pessoa pro que seu cuida. motorista? Porque o meu motorista é que me leva, que me traz e que me leva para comer o meu suspiro não sei aonde, coisa que você nem sabe que eu gosto e tal. E aí vira aquela lavação, né? Mas muitas vezes são essas pessoas mesmo que resolvem a vida da pessoa no dia a dia. Leva na hidroginástica, leva no médico, né, para fazer as terapias, coisas, então. E às vezes até identificam, né, início de demência ou coisa assim. Mas é importante que a família esteja por perto Sim. e faça essa supervisão, né? Sim. Porque assim como a gente tem filhos abusadores, a gente tem todo mundo que está envolvido ali com aquele idoso, né? Desde a cuidadora até o motorista ou o porteiro ou qualquer outra pessoa pode praticar algum tipo de abuso financeiro, físico, psicológico para cima dessa pessoa. E tem também a questão né? do estelionato emocional, né? Nossa, essa questão é tão importante. Bem lembrar. Porque às vezes tá tão frágil, tão assim, que recebe um oi, gatinho, pronto. Pronto. Né? Já abriu a vida, já abriu a carteira, já foi tudo. E quando vê, tá devendo Deus e o mundo. Estelionato sentimental, não é? Sentimental. É interessante falar disso, porque eu acho que a gente na clínica tem visto isso, né, Marcela? Que os idosos um pouco mais jovens, eles estão casando de novo. Bom, você também no escritório, né, Tati? Até acabou de mudar aquela lei dos 70 anos. Dos 70 anos. Pois Isso. que é casamento em separação obrigatória de bens, né? Antigamente era assim. Agora o casal pode escolher o regime de bens que ele bem quer. Pois é. E aí, isso. São idosos que estão namorando, estão casando de novo, estão falando de sexo, de namoro no consultório, né? Então, a gente tem aí um período que a gente está passando de transição de um modelo de envelhecimento mais estereotipado para um modelo de envelhecimento onde a pessoa tem ainda capacidade de usufruir da própria vida, de tomar decisões, de se casar, enfim. Só que isso também abre espaço para estelionato sentimental, né? Porque geralmente aos 70, né, anos, a pessoa já está lá aposentada. Então, geralmente está sozinha em casa, né? Não tem mais aquele amigo para falar, poxa, a fulana quer uma bolsa de 20 mil. É isso mesmo que custa uma bolsa? Né? Então, às vezes ele vai e acaba caindo em armadilhas, mas por isso que é importante ter alguém próximo. Não tô falando para ficar vigiando o idoso, para ficar vendo os passos que ele faz, o que ele gasta e tudo. Mas, né, para estar ali do lado, para caso ele tenha alguma demanda. Um profissional de referência, Sim. né, para buscar apoio, geriatra, informação, né? Importante. enfim, né? E a gente vê, assim, não só, porque vocês falaram de exemplos de idosos lúcidos, né? Uhum. Mas a gente vê muito isso também com idoso demenciado, que talvez ele tinha uma cuidadora Se apaixona. num momento, talvez ainda naquela fase, né, inicial, tal. E aí, conforme vai evoluindo, ela se dá conta de que ela consegue, talvez, ela manejar. Um proveito econômico. Nossa, aí quando você vai ver, já está envolvido realmente. E aí, quando a família se toca, aí já tem dívidas, ou mesmo que não tenha dívidas, já foi gasto uma poupança. Parte do patrimônio. Exatamente. Não, e muitas vezes vai abrir um inventário e descobre que essa cuidadora com o idoso foram até o cartório e fizeram um contrato de união estável, Sim. né? Ou então fizeram até mesmo casamento, chamando lá testemunhas. Então, são surpreendidos muitas vezes. A gente, vários por casos, esses assim, desdobramentos inclusive que de acontecem. cuidadoras que dopavam mesmo, sabe? O idoso para poder pegar o cartão, Torrar. literalmente torrar. Lembrando que isso tem uma responsabilidade, né? Mas aí até você provar. E aí, no caso, a família complicado. pode processar, pode tentar processar essa pessoa? Sim, tendo cometido um ato ilícito, né? Que é qualquer dano cometido ao outrem, você pode pedir a reparação. E no Mas a caso questão disso aí é provar. crime, né? Sim. Pegar o dinheiro alheio e usar, então... Sim.
Pode O problema fazer é que a pessoa, em geral, já gastou o dinheiro e Não tem como como ressarcir. ressarcir. E às vezes é um dinheiro que vai fazer falta lá na frente, quando ele precisar de mais cuidados, né? Ter que contratar mais cuidadoras, pessoas. né? Ou às vezes ir morar num residencial de idosos que é caro, Mais né? Mais remédios, fraldas, fraldas. exatamente, aqueles insumos todos de cuidado, né? E a Mais própria profissionais alimentação também, né? acompanhando. Que muda. Pois é. Verdade. É complicado. É importante ficar atento. É uma série de coisas, né, gente? É uma série de coisas. Mas, assim, eu vejo que uma dúvida bem grande que as famílias têm é essa coisa assim: faço procuração primeiro, depois eu faço a curatela. Eu não quero interditar meu pai, mas ele não tem mais a mínima condição. E, às vezes, um filho faz a procuração, o outro é contra. E aí tem esses desacordos todos, né? Como que a gente pode manejar melhor isso, Tati? Porque se o filho for com o pai até um cartório, ele vai sair de lá com uma procuração. Mesmo sem os outros saberem, Mesmo né? sem os outros saberem. Pois é, isso que é o problema. Mas assim, o pessoal do cartório já tem um olhar que tá ficando, né? Fazendo uma seleção ali. Então, muitas vezes, o próprio escrivente, né? Lá do cartório, ele nega essa procuração. Quando ele vê alguma coisa esquisita, Que possa ou estar então a pessoa irregular. fica, vai lá, pai, assina logo, assina assim, assina aqui, tal, né? Que tá Tá nem forçando o conseguindo pai. escrever direito, E né? vê que a pessoa nem às vezes consegue segurar na caneta direito mais, então pode negar essa procuração. Aí depois tem que revogar essa procuração, né? Entendi. Então, os outros filhos podem entrar com uma ação, revogar essa procuração. Mas como é que você vai saber que ela existe? Pois é. Né? Então, quando às vezes a isso pessoa que é. descobre, já é Conta tarde. conjunta também, né? Tem. Eu tava no banco esses dias, gente, resolvendo umas coisas lá com o meu gerente. De repente, a gente começou a ouvir na baia do lado a filha gritando com a mãe. Assina! A gente tem que ter uma conta conjunta. Assina! Assim, de uma maneira descontrolada. Assim, eu olhei pro meu gerente e a gente ficou numa situação meio difícil ali. O que a gente faz? Entra, se mete, enfim. Mas aí o gerente que estava atendendo percebeu que estava passando do ponto. E aí perguntou se ela tinha outros irmãos, né? Se essa senhora tinha outros filhos, enfim. Pelo que eu percebi, ele pediu para voltar no outro dia. Com todo mundo. Provavelmente com todo mundo junto. Então, aí foi uma sensibilidade Mas muito técnica deste gerente, né? Por isso que eu falo que a gente precisa falar de gerontologia e capacitar as pessoas, Sim, né? Todas as Porque áreas. Todas as áreas Tudo, têm não idosos. não tem como a gente não falar de envelhecimento hoje em dia. Saiu agora, semana passada, A pirâmide, né? Que agora, 2030, a gente vai estar curvando, né? Vai ter mais idosos do que adolescentes. E para 2050, a gente já vai estar 2070, vai estar num descenso de população, que a população vai diminuir, porque as famílias estão ficando cada vez menores. E a população está envelhecendo, não está morrendo. Então, Sem não dúvida. tem como. É porque está passando da hora já do governo pensar em políticas públicas envolvendo o envelhecimento e o idoso. Programas de aposentadoria, as pessoas não estão preparadas. O tipo de previdência que a gente tem hoje não vai suportar o tanto de população idosa que vai vir, né? Que a gente vai ter. Enfim, todo um planejamento. E na parte da saúde, também. Então, a gente não tem hospital que vai dar conta de todo mundo, não tem LPI que vai dar conta de todo mundo. O sistema público de saúde vai falir, né? Instituição de longa permanência. Antigamente falava-se de asilos, né? Hoje em dia a gente denomina instituição de longa permanência para idoso. E aí... Popularmente se fala residenciais para idosos. Casa de repouso, né? Uhum. Oficialmente a gente fala mais ILPI. E aí por isso a importância da questão da interdição, porque a gente consegue oficialmente, né, determinar uma condição ali que o paciente está com uma doença neurodegenerativa. No meu caso, a gente fala mais das demências, né? Com uma doença neurodegenerativa que realmente impossibilita ele de reger os atos da vida civil. Os atos da vida civil e tal. Mas o que a gente tem agora também, que a gente, aí da parte prática falando, muitos pacientes solicitando a gente a resposta dos quesitos judiciais para o processo de interdição. E tanto pelo Código de Ética Médica, como até pelas últimas resoluções do CRM, o médico assistente
ele está proibido de ser perito do paciente que ele assiste. Olha que interessante. Então, se a sua mãe é minha paciente, né, de consultório, e você pede para mim que eu responda os quesitos judiciais de interdição, eu não posso. Porque isso configura ato vício. pericial. Sim. E eu não sou perita, digamos assim, né? Eu posso, sim, fazer um relatório médico. Existe até saiu agora uma atualização sobre os modelos de relatórios e laudos. Eu assisti um podcast da SBGG. inclusive, Isso, sobre falando sobre isso. Então, eu posso fazer um relatório, não em forma de resposta de quesito, né? Isso a gente não está autorizado. Mas eu posso colocar, fulano de tal. Aí eu tenho que, primeiro, colocar nesse relatório quem que pediu. Então, para fins de interdição, vamos supor, né? A pedido da filha tal, é o documento, né, de identidade tal. Informo que fulana de tal, CPF tal, acompanha comigo de forma ambulatorial há tanto tempo, por uma condição tal, aí coloca lá o CID, que for, e de acordo com essa condição, ela está impossibilitada, né, dependente para a realização das atividades instrumentais de vida diária e tal. Então, posso fazer um relatório bem simplificado. Entendi. Um laudo pericial, ele exige muito mais descrição Os medicamentos usados, de tudo, as terapias até realizadas. pontuando questões legais, assim, número de leis que favorece aquilo ali. Então, é uma coisa muito mais complexa e que justifica, inclusive, pagamento de honorários. Para aquele médico, né? Então, nesse último relatório que foi passado, tem, né, discriminando exatamente a diferença de laudos, de relatórios, né, quando é um relatório médico, a pedido de quem, para qual finalidade, porque se eu fizer um relatório aberto também, você pode estar usando ele para outra coisa. Então, acho que essa lei é importante, né? Porque também tira de cima do médico geriatra essa sobrecarga, esse peso de estar ali falando algo que vai influenciar fortemente sobre a vida de alguém, né? E que às vezes não está tão em acordo com aquilo que a família quer que você escreva, né? Sim. Então, às vezes é uma carga pesada aí de administrar no cuidado desse idoso. né? Os dois lados, né? Tem essa coisa da gente poder, talvez, né, se desviar um pouco, mas tem hora que a gente vê que está precisando também. Sim. Então, talvez um relatório bem feito isenta essa família de atrasar um processo de interdição por questões burocráticas, por exemplo. Né? Aí depende do juiz aceitar ou não se aquele relatório é suficiente para o processo de interdição e curatela daquele idoso. Sim. Normalmente, quando pede-se, né, um perito e o juiz Judicial. designa aquele perito, não pode ser o médico assistente, porque até o próprio juiz tem errado um pouco nisso, que procura lá o seu médico que ele responde isso aqui. Então a gente não Os quesitos, pode. né? A gente não pode estar respondendo quesitos judiciais de pacientes que a gente presta assistência. É interessante ter que passar pela perícia, né? Eu acho que é bem importante. Que é uma decisão muito importante. Você vai interditar uma pessoa, né? A capacidade Sim. dela total. Às vezes, para Sem fazer dúvida. nada, para ir comprar uma balinha na esquina, ela não pode, então... A gente já está aqui quase acabando, né? não. Encerrando nosso tempo. Mas assim, eu tô super grata por vocês terem vindo e daqui a pouco vocês vão voltar, porque é muita coisa para falar e a gente não tem tempo hábil para isso, passa super rápido, né? Mas uma situação que eu vivenciei e eu quero compartilhar aqui com vocês e até ouvir a opinião da Tati sobre isso. Na semana passada eu avaliei a residência de uma senhora idosa. Ela está numa fase inicial de demência frontotemporal, então a família está lidando com aquela questão da agressividade, o médico geriatra está tentando adaptar os medicamentos ainda. Mas a casa, ela mora sozinha, ela não aceita ninguém, ela fica sozinha à noite, durante o dia ela fica com uma empregada, uma cuidadora disfarçada de empregada. E aí a casa dela tá um perigo que vocês não têm noção.
Não tem barra de apoio, não tem tapete antiderrapante, o sofá ela fica sentada e afunda no sofá, depois ela não consegue levantar, tem tapete no meio da sala, é cheio de vaso e mesinha no meio do caminho. Então, Você tá falando da casa de 90% dos idosos, né? Aquele tanto de cacareco. Nossa, né? Eu tenho uma personal organizer que me ajuda às vezes, eu mando ela lá para fazer a limpa, né? E organizar, precisa, porque tem que tirar um monte de coisa. Mas a questão dessa idosa é que, assim, no dia que eu fui, ela me tratou super mal e ela não aceita, em hipótese alguma, nenhuma mudança. E aí o filho me perguntou, assim, que eu faço? Eu posso mudar a casa dela sem o consentimento dela? Porque, assim, eu já tentei conversar, enfim, já é a terceira vez que você vem aqui, já era mesmo a terceira vez, porque a gente tentou ano retrasado, tentou ano passado. E, assim, esse ano ela caiu, então ela machucou, fraturou a patela. Ano passado ela fraturou o antebraço. Então, Tudo assim, em casa. Tudo em casa. Então, assim, é necessária essa mudança. Mas como é que esse filho pode agir nesse caso? Juridicamente falando, teria que ter uma curatela para fazer isso, para mover a casa dela. Mas, como tem já esse histórico, né, de dano físico que ela já teve por conta do jeito que a casa é, eu acho que vale uma ação para isso. Né? Eu também acho. Eu fico muito preocupada com a segurança Ou então dela. ele vai chegando lá e vai dando um Agora jeitinho. é complicado isso, porque é muito ela ainda está complicado. numa fase leve de doença, né? Ela se Mas sente já se machucou invadida. 2 vezes. Não, eu sei, assim, eu tô falando isso porque eu tô com um outro caso também de uma paciente com DFT que ela tá com um padrão de acumulação. Nossa. Muito comum nos idosos, Mas, né? mas é acumulação mesmo, assim. Chega A sala dela beira não entra, doença, você assim. não entra, E agora tá com uma autonegligência. Ela, assim, passa tomar mais meses banho. sem tomar banho, o cabelo parece um dread E mora sozinha? e mora sozinha. E não aceita a presença do filho. Só tem um que mora próximo. E aí, uma das conversas que a gente teve foi essa, assim, né? Porque até se eu der medicamento pra ela, será que ela vai tomar? Quem vai garantir? Né? Eu não Mas sei existe se... um medicamento que obriga ela a tomar banho? Não, mas existem medicamentos que tentam estabilizar um pouco esse comportamento e entendi. permitir que ela Sim. seja mais... Autônoma, assim. e mais receptiva maleável. uma sugestão de que é importante Alguma tomar coisa assim, banho. sabe? E aí, mas não só isso, né? meu Mas Deus. de cuidado pessoal mesmo. Uhum. E eu lembro que eu cheguei a conversar com uma outra advogada, até para saber que ela não mora aqui em Brasília. Porque na cidade a gente ficou sabendo que tinha um programa de assistência social que ia até a casa da pessoa para poder fazer algumas conferências, assim, né? Mas mesmo assim, é complicado. E aí, do ponto de vista de independência e autonomia, ela ainda consegue fazer muita coisa. Ela ainda mora sozinha e tal. Mas, ao mesmo tempo, o autocuidado, a higiene pessoal e outras questões de saúde envolvidas, você fica assim, um ambiente completamente insalubre. Até que ponto? Que podia ter, tipo, uma interdição parcial? Como é que a gente faria, né? Mas tem. Até nisso você pode tomar conta, a partir disso sou eu, Mas tem. né? E Tem quem como determina fazer isso isso, é o gente? juiz, Tem. sabe? Quem é... Porque você coloca lá os riscos que o idoso está, né, sendo submetido. Então, ele pode delimitar o tamanho dessa curatela. Não é para tudo. A minha ideia é A a gente seguinte, pode ver o problema e fazer uma curatela sobre aquele problema. Depois, se vem outro problema, e vai Porque ampliando mantém ela os independente. poderes. Você continua assumindo seu dinheirinho, você continua fazendo tal coisa. Mas, ó, a limpeza da casa, Uma vez na semana, 2, 3. vai vir uma pessoa aqui para limpar, sabe? eu passei o seu telefone, inclusive, para essa família, para pedirem orientações. Maravilha. Mas eu sugeri para ele que a gente tire ela da casa, né? Que a gente talvez programe uma viagem, alguma coisa assim, uma pequena E visita, na algum saída parente, dela e aí fazer faça isso, né? É. Mas a gente se sente mal, né? Porque assim, você Eu quero está ler um invadindo negocinho o espaço que eu da peguei. paciente. Então, assim, são questões muito delicadas, né? Se a gente for ficar aqui falando, vão ficar falando até amanhã. Mas
mas a gente vai voltar aqui para continuar falando mais sobre esse assunto. E aí a gente vai encerrar agora, porque já passamos aqui até um pouquinho do tempo, e eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? Espero que vocês possam estar aqui novamente em outra oportunidade para a gente falar também de outros assuntos, né? Que são sempre intermináveis, né? E lembrar, gente, que essas questões gerontológicas, elas são muito amplas e elas envolvem todos os segmentos da sociedade, todas as profissões hoje em dia, todo mundo que está empreendendo na área de público, na maturidade e no envelhecimento, precisa entender essas particularidades das pessoas idosas. E esse é um dos objetivos aqui do Espaço Gerontologia Prática aqui no podcast, que a gente consiga compartilhar com vocês mais informações sobre isso. Na semana que vem eu vou estar recebendo aqui um nutricionista empreendedor também na área de gerontologia, na área alimentar. E assim a gente continua toda semana aqui falando de um tema relacionado aí à maturidade e envelhecimento. Então, muito obrigada, meninas. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, duas amigas, né? Duas lindas. Eu que agradeço, Ju. Obrigada. Obrigada, gente. Você acompanhou